Preste bastante atenção nesse vídeo porque eu tenho certeza que você vai aprender uma série de coisas muito interessantes. O Gregório do Vivier fez um vídeo, Marielle Franco, a verdade a respeito de Marielle Franco, no seu programa Greg Show na HBO. Acontece que esse vídeo está cheio de meias mentiras, que pegam aqueles que são um pouco desavisados a respeito da história e a respeito dos assuntos, né? Engana bem esses que estão desavisados. Por isso é importante você prestar bastante atenção. Eu vou sim falar a respeito do processo que o João Willis está movendo contra mim, tentando me censurar no futuro. Para aqueles que se inscreveram aqui no canal, com certeza vocês vão receber a notificação, né? Clicaram aí no sininho, clicaram em se inscrever, vão receber essa notificação quando eu fizer um vídeo a respeito do processo. Mas vamos lá, vamos ver quais foram as meias mentiras no vídeo do Gregório do Vivier. Eu gostaria de dizer, primeiramente, que é meu desejo que os familiares da Marielle Franco sejam confortados nessa hora de dor e de desespero, e que os assassinos desse crime brutal, bárbaro e covarde sejam pegos o mais rápido possível, que tudo seja averiguado o mais rápido possível. É o que eu disse em todos os vídeos que coloquei a respeito desse caso aqui, todos. Esse é um vídeo que trata também de opiniões políticas. E nós somos protegidos pela Constituição brasileira de poder, de podermos nos expressar, de poder rejeitar ou de aceitar uma opinião política. Então é disso que este vídeo trata. Vamos começar. O Gregório do Vivier começa primeiro com os memes de duas policiais. Aí ele fala assim, quem fez os memes não lembrou do nome das policiais, mas sabe quem lembrou? A Marielle Franco, que as duas policiais. A Fabiana Aparecida de Souza, uma das policiais, foi vítima de um ataque de bandidos à UPP da Nova Brasília, no Complexo do Alemão. Na noite de segunda-feira, a soldado PM Fabiana Aparecida de Souza, de 30 anos, vivia um momento especialmente feliz. Há cerca de 4 meses na corporação, realizava um sonho que dividia com a sua única parente viva, a irmã Luciana, aluna do curso de formação de praças da Polícia Militar. Foi assassinada por bandidos a um ataque à UPP. A outra policial, Alda Rafael Castilho, era também uma policial militar da Polícia Pacificadora, UPP. Morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas após troca de tiros na comunidade Parque Proletário da Vila Cruzeiro, subúrbio do Rio. Segundo a coordenadoria da Polícia Pacificadora, durante o patrulhamento na estrada José Rucas, criminosos armados desceram em um Gol branco atirando. Criminosos armados desceram de um Gol branco atirando. Alda Rafael Castilho foi baleada na barriga e morreu. Agora, o que diz o texto da Marielle Franco, que o Gregório do Vivier falou? Ela lembrou do nome dos policiais. O que diz o texto que ele colocou no seu vídeo? Coloco o texto aqui para que vocês possam ler. Percebam novamente o texto. O Estado bélico e militarizado é responsável pela dor que paira também nas 16 famílias dos policiais mortos desde o início das UPPs. Ou seja, segundo o texto, o Estado, que é representado pelos policiais, é culpado por essas mortes e não os bandidos. Resumindo, a culpa das mortes é dos próprios policiais que representavam o Estado e das armas que esses policiais carregavam. É por isso, segundo a tese que o Gregório do Vivier mostrou, eles foram mortos. A Marielle Franco era abertamente contra as armas e comemorou quando os GCMs, a Guarda Civil Metropolitana, quando eles foram impedidos de usar armas. Esse aqui é um flagra dos GCMs fugindo quando presenciaram um assalto depois que essa medida foi implementada.
Eu nunca vou concordar com essa política do PSOL de criminalizar inocentes e de inocentar aqueles que são verdadeiramente os criminosos. Ou seja, sempre a culpa é da polícia, a culpa é do Estado, a culpa é da sociedade machista. A culpa e a responsabilidade é sempre do indivíduo que escolhe delinquir. Então, essa política, esse tipo de pensamento, eu nunca vou concordar. Ele menciona também o coronel Robson Rodrigues da Silva, mas o que ele não conta é que o Robson Rodrigues da Silva sempre foi socialista e simpatizante do PSOL, do PCdoB e de todos os partidos de esquerda, né? Inclusive aí muito simpatizante do Marcelo Freixo. Isso o Gregório do Vivier não conta. No segundo argumento, ele utiliza a falácia do espantalho. Ele cria algo falso para que você pense que esta é a realidade e aí ele pode combater, né, aquilo que ele mesmo inventou. E o que ele inventou é, esses caras que criticam os direitos humanos, na verdade, eles querem que os homens sejam tratados como animais. Eles não querem mais direitos humanos. Eles querem que os homens não tenham direitos nenhum. Quando, na verdade, o que acontece é, as pessoas que criticam os direitos humanos, na verdade, estão criticando a quem esses direitos humanos estão servindo. Ela mostra trechos da confissão do vice-presidente do Conselho de Direitos Humanos de São Paulo. Em depoimento, o conselheiro disse que recebia dinheiro de uma facção criminosa que age dentro dos presídios. Então ele distorce a realidade e te apresenta uma realidade completamente diferente e te trata como um débil mental. Coloca lá uma pessoa tocando um violãozinho para um fantochezinho. Olha só, eles são contra os direitos humanos. Eles querem que os homens sejam tratados como animais. Mas a pergunta é, os direitos humanos estão servindo a quem neste país? Se você é assaltado, se você é sequestrado, você acha que os direitos humanos vão dar alguma palavra para você? Falar assim, sentimos muito. Se teve alguém assassinado na sua família, você acha que os direitos humanos vão falar assim, olha, nós sentimos muito por você. Como os direitos humanos funcionam na prática? Aí ele vai dizer assim, não, mas os direitos humanos são só um conceito. Mas um conceito colocado na prática por pessoas, é ou não é? Você tem o Ministério dos Direitos Humanos, você tem a Associação dos Direitos Humanos, você tem Comissão dos Direitos Humanos. Então, você se lembra muito bem aí da Luz Linda, né? Que era dos direitos humanos e dizia que recebia um salário de escrava. Então, se você ainda tem dúvida de como os direitos humanos são usados na prática, assista lá o vídeo que eu coloquei aqui, Cauê Moura Revolts e Recado para os Direitos Humanos. Um amigo meu levou um tiro na coluna. Os direitos humanos ficou tetraplégico. Os direitos humanos não chegaram lá nem para dizer, nós sentimos muito. Mas foram ver o cara que atirou na coluna dele, ver se ele estava passando bem. Então não é que o povo brasileiro é contra os direitos humanos, que os seres humanos sejam tratados como seres humanos. Mas o povo brasileiro é contra a forma que os direitos humanos são utilizados na prática, na realidade. E aí o senhor Gregório do Vivier cria uma realidade fictícia, um espantalho para dizer, olha só, você é um débil mental. É interessante notar como Gregório do Vivier sempre distorce as escrituras para que elas possam encaixar perfeitamente na sua cosmovisão. Ele faz isso com a Bíblia a todo momento, aceitando ou rejeitando as coisas conforme a ocasião, conforme possa defender a visão política dele. Isso deriva diretamente da teologia da libertação, que é transformar a religião em luta política, em luta de classes. E aí ele volta lá nos 10 mandamentos. É verdade, a Bíblia é a espinha dorsal de qualquer sociedade avançada e civilizada. Mas vamos aos erros aqui, do Gregório do Vivier, que tenta aí te enganar docemente. Vamos lá? Então, primeiro, não é não matarás. O correto é não assassinarás.
O verbo hebraico hamsa, que significa não assassinarás, ou seja, não mate um ser humano sem justa causa. Matar alguém numa guerra, por exemplo, seria justa causa. Matar alguém em legítima defesa também seria uma justa causa. E assim por diante. Então, quebra um pouco aí a tua narrativa, né? O certo não é não matarás. A tradução correta é não assassinarás. E não são 10 mandamentos, são 613. Mas eu não vou entrar no papo de teologia aqui. E aí você fala, não tem emendas aqui, não tem emendas nenhuma. Como é? Então vou citar para você Êxodo 22, versículo 2. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Aí cai por terra, né? Aquilo que você estava tentando falar. Aí o seu argumento é esmigalhado. Porque você aceita ou rejeita partes das escrituras conforme elas validam a sua cosmovisão. Mas não é assim, coleguinha. Não é assim, tá bom? Então, por exemplo, Jesus Cristo, ele simplificou todos os mandamentos em só 2. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Você acha que amar o próximo não é querer justiça? Amar o próximo é querer que se faça justiça. Então, um moleque de 16 anos que estupra e mata uma mulher, que vai solto depois de 2 meses, é justiça para quem? Você está amando o seu próximo? Você está amando o marido daquela mulher que foi estuprada e que foi assassinada? Então, essas coisas na cabeça do Gregório do Vivier, isso aí ele não pensa. Agora foi esmigalhado o seu argumento aí, né? Agora, Gregório do Vivier adora distorcer aquilo que Jesus fala, né? Jesus, para ele, é um comunista, é um socialista. Ele diz que Jesus vivia no meio de prostitutas, ladrões e pecadores. É verdade. Jesus vivia no meio dessas pessoas, sim. Ele veio para essas pessoas. Para dizer o quê? Que se eles não se arrependessem, iriam passar o resto da eternidade queimando no inferno. Se você estivesse do lado de Jesus quando ele estava dizendo isso, o quê? Você ia falar nazista, fascista, discurso de ódio, é da extrema direita. Então usa Jesus quando é para validar os seus argumentos, mas esquece, né, ou ignora as passagens que ele vai justamente contra aquilo que você prega. Então Jesus vivia assim, ao lado de pecadores, para dizer, não peques mais. A parte do não peques mais, você sempre esquece, né, o do Vivier. Serve bem a você. O argumento número 4 é o mais engraçado. Vocês percebem quando o do Vivier fala, ele sempre fala com aquela boquita. Do Vivier tem a boquita. Você não percebeu a boquita? Pois muito bem. Esse argumento aqui vai deixar ele com a boquita caída. Vejam só. Ele coloca lá o ranking dos 10 países mais pacíficos do mundo. Prestem atenção no ranking. Prestem atenção. Interessantíssimo saber que a Islândia é o país mais pacífico do mundo. Um país que possui uma arma para cada 3 habitantes, onde 82% das famílias afirma possuir pelo menos um rifle em casa. Cadê o seu argumento desarmamentista agora, o do Vivier? A boquita ficou murcha agora? É o momento do cidadão de bem. Não. Nossa, lá na Finlândia tem direitos humanos de verdade. Bandido vai pra cadeia e fica lá, tá? Aí a boquita ficou murcha, né? A Inglaterra, tá? No início do século XIX, foi criada a polícia na Inglaterra. Ela atuava desarmada porque os ingleses temiam que ela fosse um instrumento de tirania.
Somente os cidadãos podiam estar armados. A doutora Joyce Lee Malcolm conta um incidente ocorrido já no século XX, em 1909, conhecido como Tottenham Outrage, no qual policiais perseguindo assaltantes, tomaram emprestadas as armas de 4 civis. Outros cidadãos armados cumpriam seu dever de lutar contra o crime, juntando-se à perseguição. O século XIX terminou com 1,5 homicídios anuais por cada 100 mil habitantes, enquanto no tempo em que os cidadãos andavam armados. No século XX, o governo decidiu trabalhar de maneira paciente e constante para desarmar a população, a partir de uma primeira lei praticada inócua em 1903. Foram implantadas outras leis cada vez mais restritivas em 1920 e 1937, até que em 1957 as armas foram banidas. E o que aconteceu depois disso, senhor Duvivier? Agora o Boquita vai ficar buchita. A criminalidade cresceu de maneira constante desde que as armas legais começaram a ser reprimidas. A Inglaterra tornou-se um lugar mais violento que os Estados Unidos. Então não venha mentir aí os dados não, colega. Tá aqui, ó. Eu vou recomendar todos esses livros aqui no final para que você possa entender. Então não venha mentir os dados não. É verdade. A polícia na Inglaterra mata muito pouco, mas os bandidos estão matando adoidado, senhor Duvivier, adoidado. Você se lembra? Um terrorista islâmico que saiu esfaqueando todo mundo, a polícia viu sem poder fazer nada porque não tinha arma, não tinha nada. E aí vem também o argumento mais merda do vídeo do senhor Gregório Duvivier. Os criminosos se armam para se defender da polícia. Ai, coitadinhos, a polícia brasileira mata muito, então eles têm que se armar. Será que é assim que funciona na realidade? Eles se armam para brigar entre eles mesmos, a criminalidade, a guerra entre facções. Eles se armam para humilhar o cidadão de bem, para roubar, para estuprar. Não, eles se armam cada vez mais só para se defender dos policiais malvados. Duvivier. Oh, não. A boquita vai ficar murcha. Essa não é a realidade, cara. E você sabe que não é, né? Então, aí coloca lá o Karnal idealizando os direitos humanos. Na ONU, tal, todos aqui se comprometem, são universais. É verdade. Como é que funciona na prática? Novamente, como é que funciona na prática? Você acha que a Arábia Saudita tem lá direitos humanos? China tem direitos humanos? Rússia tem direitos humanos? O Irã tem direitos humanos? Como é que funciona na prática? É isso que eu quero perguntar. Como é que funciona na prática? É verdade. Foi criada pelos Estados Unidos e pervertida por quem, senhor Duvivier? Por socialistas, comunistas, islâmicos. Você acha que Cuba tem direitos humanos? Coreia do Norte? Fez aí pelo menos um meia-culpa na Venezuela, né? Mas deixa eu lhe dizer, na Venezuela, o socialismo foi implementado de maneira total. Não é que o socialismo fracassou na Venezuela. A Venezuela está assim justamente porque o socialismo sempre leva a esse resultado. A verdade é uma só. Ninguém sabe o que motivou o crime. Ninguém. Tudo o que você disser, Cauê Moura diz lá é a polícia, PC Siqueira diz a polícia, a desembargadora lá diz que foi o tráfico. Tudo o que você disser não passa de especulação. Quem sabe o que aconteceu são os investigadores. Então não adianta dizer, foi a polícia, foi o tráfico, foi o exército, foi o Temer, foi o Bolsonaro, a mando do Trump. Não adianta dizer, tudo é especulação. Então não faça especulação, senhor Gregório Duvivier.
tá? Ninguém sabe, só os investigadores. Por que o Bolsonaro tem que comentar algo que está sendo investigado? Por quê? Por que ele precisa comentar alguma coisa a respeito? Você não comentou nada a respeito dos 23 prefeitos e vereadores que foram mortos entre 2017 e 2018. Você comentou alguma coisa a respeito? Mas eles não eram do PSOL, né? Aí não, né? Então, por exemplo, o canal Etnia Brasileira, que também pertence a uma negra favelada que lutou muito na vida, esse canal foi censurado pelo PSOL, tá? E por falar em interromper a fala dos outros, ou interromper o pensamento dos outros, ou não ouvir o pensamento dos outros, os integrantes do PSOL sempre adoraram interromper aqueles, né, que são eleitos enquanto eles estão falando. Ou interromper, ou nem ouvir, ou debochar enquanto eles ainda estão falando. Quer ver só? E por fim, pra gente concluir, porque a gente nunca pode deixar de rir, eu sempre acho massa quando entram esses débeis mentais aqui, gritando o nome do fascista, que só sabe falar duas palavras quando interpelado sobre a economia. Gafreno, gafreno, gafreno... E aqui eu posso mostrar para você um integrante do PSOL, né, homenageando Marighella, que foi um terrorista e é sabido por todo mundo. Eu voto por Marighella! No final, Gregório do Vivier termina com os olhos marejados, né, que para mim, é um choro tão falso quanto as risadas que ele coloca no seu programa de humor, onde ninguém ri. Quem ri é um computador programado para isso, em um texto sem graça, cheio de meias mentiras. Como eu já disse, no futuro eu vou fazer aqui um vídeo a respeito do processo que o deputado Jean Willis, do PSOL, está movendo contra mim. Porque é desejo deles censurar as pessoas, principalmente neste ano de eleição. Para aqueles que se inscreveram no canal, que ativaram a notificação, com certeza vocês vão receber esse vídeo aí logo logo. E aqui eu vou recomendar alguns livros para embasar as suas reflexões a respeito deste vídeo que eu fiz aqui hoje, porque esses temas são muito importantes. Todos esses livros estão na minha livraria, o primeiro link aqui na descrição. Então vamos lá. Violência e Armas, da Joyce Lee Malcolm. O próximo, do Stephen Halbrook, Hitler e o Desarmamento. É interessante você notar que todo regime totalitário sempre começa com o desarmamento do cidadão de bem. Esse aqui, o outro, é o do John Locke Jr., Preconceito contra as Armas. Esse aqui é fundamental. Mentiram e muito para mim sobre o desarmamento. E esse aqui, para finalizar, Mais Armas, Menos Crimes, do John Locke Jr. também. E para você que gosta de assistir Gregório do Vivier, Meias Mentiras, gosta de assistir caçadores de Pokémon, que acreditam que Saddam Hussein também é da direita, eu recomendo esse livro aqui para você. O Diabo na História, do Vladimir Tismanian. Para que você entenda como Stalin e Hitler, ambos da esquerda, conseguiram engrenar os movimentos mais genocidas da história da humanidade. Um bom estudo para vocês.